galera, beleza? Aqui é o Matheus de Menor. E hoje, dia 1º de junho, o texto sobre o qual vamos tratar está lá em Números, nos capítulos 21 a 23. E eu queria trazer alguns pontos aí que saltaram aos meus olhos. No começo do capítulo 21, dos versos 4 a 9, a gente vê aí um evento que para mim é no mínimo curioso, né? O povo de Deus está caminhando no deserto e a impaciência começa a gerar em seus corações e eles então caem em desobediência e começam a falar contra Deus e contra Moisés, falando: você nos tirou do Egito para virmos aqui pisar no deserto, nosso estômago já não aguenta mais esse pão que o Senhor nos dá, e começaram a reclamar de Deus e de Moisés. Deus, em contrapartida, mandou serpentes abrasadoras que mordiam o povo e muitos deles morreram. Bom, muita gente acabou morrendo. E é engraçado, porque quando isso acontece, o povo geralmente se arrepende, né? Quando eles veem a consequência dos seus erros. Então eles chegaram até Moisés e pediram para Moisés clamar a Deus em oração e dizendo que o povo pecou contra Moisés e contra Deus e pedindo misericórdia para que aquilo se acabasse. Moisés chega então até Deus e diz, né, a Deus o que o povo andava dizendo, clama por misericórdia, e Deus diz o seguinte a Moisés: vai lá e faça uma serpente de bronze e coloque-a sobre uma haste. E fale para o povo que todo aquele que for picado pela cobra, que mire, que fite, que olhe para essa cobra de bronze, para a serpente de bronze, e ele então será curado. Moisés então fez o que Deus mandou, e o povo, quando era mordido e olhava para a cobra, eram curados. Interessante, para mim, desse trecho, é o simbolismo, né, que essa serpente de bronze trouxe. Em outros textos da Bíblia a gente vai encontrar a expressão olhar e viver, né, que não poderia ter sido melhor aplicada aqui. Os pecados do povo trouxe condenação e morte para eles. E, para que a consequência desses seus atos não os conduzisse à morte, eles tinham que então olhar para essa serpente de bronze, a fim de que seus pecados fossem redimidos e que o mal que estava sobre eles fosse extirpado. Então desde aqui a gente já vê, né, a figura redentora que seria capaz de extirpar esse mal e de perdoar os pecados que outorgaram o mal, né, sobre a nossa alma. Outro evento interessante que eu acho é narrado a partir do capítulo 22 e a apresentação de Balaão como um profeta mercenário, um profeta que se vendia. A partir do verso 22 nós vemos aqui então Balaque, né, o rei dos Moabitas, que vê o que Israel está fazendo, vê que Israel está conquistando tudo ali à sua volta e ele começa a tremer de medo do povo de Israel. E ele então manda chamar a Balaão, que era um profeta do Senhor, para que fosse amaldiçoar o povo de Israel, para que então os Moabitas não temessem, não tremessem mais de medo diante daquele povo. Esse profeta, então, Balaão, foi contratado por Balaque. Balaão, então, seguindo seu próprio protocolo, foi perguntar a Deus o que deveria ser feito e, normalmente, ele dizia que só ia fazer aquilo que lhe fosse revelado, né, por Deus. Ele não fez isso exatamente do jeito como ele falou que ia fazer. Ele omitiu parte da mensagem, né, que obteve de Deus e ainda assim não seguiu as orientações que Deus deu a ele, por apenas uma única razão. Ele queria ser pago por Balaque. Aqui a gente já vê esse caráter mercenário de Balaão, que a gente pode rever e ser confirmado, né, lá no livro de Judas, no verso 11. Para quem não sabe, Judas tem um capítulo só, então é Judas, no verso 11. Que diz realmente que Balaão era movido pela cobiça, né? Então, o profeta vai procurar Balaque contra a vontade do Senhor, porque a vontade dele já era mais do que clara para Balaão, que era de que o povo de Israel seria abençoado e não amaldiçoado. Bom, então o profeta Balaão vai procurar a Balaque para ser contratado e no percurso ele encontra 3 obstáculos, o mesmo anjo, 3 vezes em obstáculo para ele, o anjo com uma espada desembainhada pronto para tirar-lhe a vida. Balaão não percebe o anjo, apenas a sua jumentinha, e a jumenta
que desvia do caminho, na primeira e na segunda vez. Toda vez que a jumenta se desviava, ela era açoitada por Balaão, era espancada, conforme diz a Bíblia. E na terceira vez, quando ela para e derruba a Balaão, ele a espanca novamente e Deus começa a falar através da jumenta, dá o poder de fala para a jumenta e ela fala, poxa, o que eu te fiz? Não estou com você desde o começo do seu ministério, não te carreguei para tudo quanto é lado, alguma vez eu te fiz algum mal? E ele diz que não. E nesse momento, então, o anjo finalmente aparece a ele e diz que estava pronto para tirar-lhe a vida. Mas então o anjo do Senhor resolve deixar com que ele continue no seu caminho, mas que ele falasse apenas o que Deus lhe ordenaria. Balaão então chega, né, diante de Balaque e faz todo o ritual, vai procurar a sabedoria do Senhor, e o Senhor fala mais uma vez que o povo de Israel seria abençoado e não amaldiçoado. Não satisfeito, Balaque leva Balaão para uma outra região, de onde dava para ver uma parte do povo também, e lá acontece a mesma coisa. Balaão vai procurar a sabedoria do Senhor, volta dizendo a mesma coisa, que Israel seria abençoado novamente, e depois mais uma terceira vez. E na procura de que a ordem de Deus mudasse, para que ele então pudesse ser finalmente pago, né, por Balaque, para que ele pudesse cumprir com o seu contrato, que ele foi contratado como um mágico, como alguém que faria a vontade do rei dos Moabitas, e não a vontade do Senhor. E a gente vê neste texto que ele realmente tentou fazer a vontade do rei dos Moabitas e não a do Senhor. A gente vê ele cedendo, então, a sua própria cobiça. A conclusão, gente, é que eu acho que é incrível a gente ver tanto que a cobiça pode desvirtuar um homem, né? Tanto que ela pode nos corromper. O amor ao dinheiro, né, é a raiz de todos os males. Então é isso aí, gente, que a gente nunca dê chance à cobiça e que ela não nos desvirtue dos retos caminhos, né, do caminho do Senhor, e que aquele que está de pé, que cuide para que não caia, né? E é isso aí, gente, vamos continuar firme na leitura, tá acabando o livro de Números, já entramos no Deuteronômio, e vamos que vamos, tamo junto, até semana que vem. Valeu! E aí, já leu a Bíblia hoje?